Meus irmãos, no domingo passado nós ouvimos sobre fundamento, né? Em que a nossa vida deve estar fundamentada. Amém? E hoje eu quero falar com vocês, você que diz: a minha vida está fundamentada no Senhor. Eu e meu caderninho, né, gente? Eu já falei para vocês, né, que já me falaram, por que eu não arrumo uma coisa mais moderna? Um iPad. Eu falei, o importante é o que vai ser falado, né? Não na onde que está anotado, não é não, gente? Porque pode ser um iPad de última geração, tecnológico, mas se não for conduzido pelo Espírito, não adianta nada, não é? Então, meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre algo precioso. Você que diz que a sua vida está fundamentada no Senhor. Sabe, no começo da minha conversão, eu acredito aqui, a maioria das pessoas quando se convertem, ou no decorrer da vida, ou aqueles que só têm uma vida de religiosidade, enfim, elas conhecem muito o Salmo 25, não é? Ou o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. O Salmo 91, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas sabe qual que era o salmo da minha conversão? Que eu lia e orava constantemente. Coloca aí, Maio, Salmo 13, versículo 1. E se você quiser abrir também, se não, acompanhe aqui. Esse era o salmo que eu lia todos os dias. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até aí. Eu lia esse salmo, era a minha oração. Até quando, Senhor? Porque eu tinha tantas questões na minha vida, tinha tantos problemas familiares, tantas coisas. Como eu já falei aqui, meu lar foi um lar bem difícil, né? Muita briga, vícios, muita destruição, muitas marcas. E aos 18 anos, quando eu fui para o Senhor, eu lia esse salmo, era a minha oração. Até quando, Senhor? Até quando eu vou ver meu pai encarcerado na bebida? E meu pai sempre foi um homem tão bom, tão trabalhador. Ele podia beber no sábado, no domingo. E quando nós falamos sobre bebida aqui, pessoal, embora a Bíblia ela não descreva que a bebida seja pecado de forma clara, mas ela não deve ser consumida. A bebida ela abre brechas. Amém? Eu falo porque eu fui vítima de um lar em que a bebida destruiu o meu lar. Então meu pai, ele às vezes no domingo, no sábado ele bebia e ele vinha muito nervoso e transtornado, obviamente, né? Agredia minha mãe. Era um lar destruído, com muita escassez. Por que eu falo para vocês que a bebida ela tem um viés espiritual? Porque eu lembro, e isso ficou muito marcado para nós, que uma vez, um domingo, o meu pai, ele estava em casa conosco, naquele domingo ele não tinha saído, enfim. E aí ele bebeu um negocinho. Meu pai, ele bebia bebida mesmo, pinga. E ele bebeu um negocinho de vinho. Ele ficou transtornado. Não, ele não ficou transtornado. Ele ficou endemoniado. Amém? E eu lembro que nós éramos pequenos e meu pai, quando ele não estava sob o efeito da bebida, ele era muito amoroso. Ele era cuidadoso conosco. Meu pai nunca me bateu. Nunca bateu nos meus irmãos. Ele era um homem extremamente trabalhador. Eu nunca vi o meu pai perder um dia de trabalho.
dava o horário, ele acordava, ele poderia ter bebido o final de semana, mas na segunda-feira ele acordava, ele pegava a marmita dele e ele ia trabalhar. Amém? E aí neste domingo aconteceu isso e ele ficou transtornado, ele ficou endemoniado, e isso me marcou muito. E ele dizia: eu vou matar vocês. Aí a minha mãe se trancou no quarto junto com a gente, e ele batia na janela, queria nos matar. Eu, meus irmãos, minha mãe. E nós conseguimos escapar num certo momento. E aquele domingo estava chovendo muito. E nós fomos a pé para a casa da minha avó, debaixo de chuva, fugindo dele. E aí eu me lembro que isso, eu tinha uns 11, 12 anos. Nós chegamos na minha avó, ela nos acolheu, e minha tia, ela disse, pegou eu e minha irmã e levou para dormir na casa dela, e minha mãe e meu irmão ficou na casa da minha avó. E sabe, naquele caminho que eu ia assim, para a casa da minha tia, era noite e estava chovendo ainda, eu passava pelas casas e eu via as casas acesas. E eu pensava comigo, lá dentro tem uma família. Por que é, meu Deus, que eu tenho que estar aqui? Por que é, meu Deus, que a minha família não pode estar junto agora? E eu por muito tempo, todas as vezes que eu saía de casa à noite, estava chovendo, eu tinha uma angústia, sabe, que eu até não entendia, mas depois eu fui entender e o Senhor me curou. Amém? Então, com 18 anos, eu cheguei à igreja e esta era a minha oração, porque ela sempre foi. Eu sempre falava: meu Deus, por quê? Por que o meu pai tem que beber? Por que a minha família tem que ser assim? Então, quando eu conheci o Salmo 13... ele era a minha oração, e eu dizia, porque eu me converti, mas os meus pais não, meu pai continuou na bebida. E eu falo uma coisa para vocês, gente do céu, eu falo uma coisa para vocês, toda vez que nós nos posicionamos, toda vez que nós tomamos posição, entenda uma coisa, vai acontecer uma batalha. Meu pai, que brigava com a minha mãe, agora ele se juntou com a minha mãe quando eu entreguei minha vida para Jesus, para brigar comigo. Amém? Veja só o absurdo que é. Eu ia para a igreja e eu me batizei escondida, porque eles não podiam saber. E quando eu cheguei com a minha roupinha na sacola molhada, que a minha mãe viu, ela disse: o que você fez? Eu falei: mãe, eu me batizei. Meu pai era extremamente católico, mas não praticava nada. E eles ficaram decepcionadíssimos comigo. Meu pai falou que preferia que eu chegasse e falasse para ele que eu estava grávida do que eu ter me batizado. Mas perseverei. E aí eu orava: até quando, Senhor? Todos os dias: até quando, meu Deus? Até que chegou um dia que o Senhor fez a obra. Eles foram para o Senhor, se converteram. E quem vê meu paizinho não imagina. Amém? Ele e minha mãe se entregaram ao Senhor. Foram curados no Senhor. E aí a minha oração do até quando, chegou um dia que eu não precisei fazer mais nesse sentido. Amém? Mas talvez você está aqui hoje, como eu estou aqui, e hoje eu tenho outros desafios na minha vida. E talvez você está aqui hoje e você tem essa indagação: até quando, Senhor, eu vou lutar com isso? Até quando, meu Deus, eu vou passar por essa situação? Até quando? Sabe, meus irmãos, o Senhor, Ele é um Deus que faz milagres. Diga amém. E hoje eu quero falar com vocês sobre um milagre.
e o Senhor vai trabalhar o nosso coração. E talvez você vai ter respostas. Até quando? Amém? Vamos abrir a Bíblia então em Marcos 6, a partir do versículo 30. É uma história muito conhecida. Gente, essa menina Cecília tem que emagrecer. Que eu peguei ela, agora meu braço está... Misericórdia. Vamos lá, Marcos 6. Marcos 6 diz assim: os apóstolos, 6:30, né? Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Próximo. Eles contaram tudo o que tinha feito e acontecido, porque eles haviam sido enviados pelo Senhor Jesus, né? Quando o Senhor Jesus os envia para apregoar, e aí eles foram usados, eles curaram enfermos, enfim, libertaram cativos, e aí eles vêm e contam tudo para o Senhor Jesus o que eles haviam feito. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Então, Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, foram de barco, em particular, a um lugar deserto. Mas muitos reconheceram, os viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhe. Estamos diante do quê? De um milagre, não é? O Senhor fez um milagre extraordinário. Só que, essa passagem daria aqui uns 5 cultos para a gente explorar tudo que ela tem para nos entregar. Mas nós vamos focar em um ponto dessa passagem. Você que está aqui, e talvez você tenha essa indagação: meu Deus, até quando? Ou você está esperando uma resposta, você busca por um milagre, você busca ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos crer. Aqui na nossa comunidade, nós sempre enfatizamos o relacionamento íntimo com o Senhor. E nós precisamos crer que Deus, que o nosso Deus, Ele é um Deus que faz. Amém? Ele ainda faz milagres. Ele ainda opera, Ele ainda responde orações. E nós precisamos crer nisso.
Mas quando nós pensamos na maneira do Senhor operar, essa passagem ela vai nos ensinar algo muito precioso. Veja, a primeira coisa que salta aos meus olhos aqui nessa passagem é o quanto Jesus é cheio de compaixão, o quanto Jesus é misericordioso. Amém? Às vezes nós tendemos a pensar que estamos batalhando uma batalha sozinhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele só é invisível, mas ele é real. Amém? Ele é real. Então, uma característica é essa compaixão que o Senhor Jesus teve de ver a necessidade daquele povo. Aquele povo tinha muitas necessidades, o Senhor operou milagres de cura ali, mas havia uma necessidade, a fome. Amém? E então o Senhor Jesus disse: precisamos dar a eles algo para comer. Sabe, meus irmãos, os discípulos disseram o quê? Não temos. O Senhor, dê vocês algo para eles comerem. Olha o que eles falaram. Isso custaria 200 denários. Como nós vamos gastar isso tudo? Quando nós temos o Senhor como fundamento do nosso coração, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa: nós sempre podemos fazer algo por alguém. Amém? Nós sempre podemos fazer algo por alguém. Diga amém. Mas basta saber se queremos fazer. Então o Senhor Jesus decide: eu vou fazer algo, não é? E aí o Senhor Jesus disse assim: olha, senta cada um em grupos de 100 e de 50. Aprenda um princípio aqui. O Senhor não opera, o Senhor não derrama o que Ele tem para derramar em ambientes em desordem. Diga amém. Organização. Sentem eles em grupos. Organize essa multidão. Amém? Alinhe essa multidão. Nós temos muitas questões. Talvez você é uma pessoa aqui que luta por um familiar. Talvez você é uma pessoa aqui que luta por um casamento. Antes, muitas das vezes, e você até faz essa oração: meu Deus, até quando? Até quando eu vou lutar por essa pessoa? Até quando eu vou orar por esse filho? Até quando, Senhor? Até quando? Meus irmãos, talvez até quando o Senhor conseguir alinhar o seu coração ao céu. Porque um coração em desordem, a bênção pode se tornar maldição. Entende? Um coração desalinhado, a bênção pode se tornar um cativeiro. Ora, meus irmãos, veja só, quantas e quantas são as pessoas que passam por necessidade. E aí ela clama ao Senhor: Senhor, abençoa a minha vida financeira. Senhor, prospera. Senhor, me dá dinheiro. Amém? Eu preciso, eu tenho conta para pagar, eu tenho situações. Mas quantos que ao terem dinheiro substituem o trono do coração que antes era do Senhor pelo dinheiro? Amém? Faz do dinheiro a sua segurança. Faz do que tem a sua segurança. Senhor, me dá um marido. Ai, eu preciso tanto de um marido. Se você precisa tanto de um marido, você não está alinhado com o céu. Porque quem está alinhado com o céu não precisa tanto de um marido. Pode querer um. E eu quero que você queira. Quem está alinhado com o céu não precisa tanto de uma esposa. Você pode querer uma esposa. Amém?
Por quê? Porque se o seu coração não está alinhado com o céu, se você ter esse marido que você precisa tanto, ele vai se tornar o centro da sua vida. E sabe o que vai acontecer? Você vai se decepcionar, porque ele nunca vai conseguir suprir as suas expectativas. Quantas pessoas entram em relacionamentos buscando uma satisfação que a pessoa não pode dar, e se frustra e se machuca. Amém? Meus irmãos, o Senhor, a maior bênção, o maior milagre é a transformação do nosso coração. O Senhor não tem problema de multiplicar o pão. Não tem. Sabe, Deus não é um homem barbudo, carrancudo, bravo com você, esperando você acertar para Ele ver se Ele pinga uma gota de misericórdia na sua vida, esperando você merecer. Deus não é. Deus é um Pai que te ama tanto a ponto de não dar o que você quer, se Ele sabe que o teu coração não está pronto para receber. Amém. Ora, eu quero tanto uma esposa, mas se o seu coração não estiver alinhado com o céu, você vai amar essa esposa a ponto de dar a sua vida por ela? Meus irmãos, nós precisamos entender isso. E aí o Senhor Jesus diz para aquela multidão, para eles se assentarem. Sabe, havia uma urgência naquele lugar, havia fome, havia necessidade, mas antes mesmo que eles pudessem ver os cestos cheios de pão, o que o Senhor Jesus disse? Se assentem, vocês vão comer. O assentar-se é ter um posicionamento antes mesmo de ter a prova. Antes de ver, é você se posicionar. Eles não estavam ali para matar a fome, mas para fazer uma refeição desesperada. Não, eles iam ser alimentados. Ia ser servido um banquete do Senhor para eles. Se assentem, vocês vão comer. Mas cadê? Mas cadê? Onde está essa comida? Onde está? Sabe, comece a ter uma postura como se você já tivesse a materialização do seu milagre. Amém? Não adianta. O Senhor não é movido por dó, por pena. Qual que é a característica do Senhor aqui, que a palavra disse? No início, compaixão, misericórdia. Eu já falei aqui, eu vou repetir para vocês. Misericórdia é muito diferente de dó. Dó, você olha para uma pessoa, você sente dó dela. O que você quer fazer? Imediatamente ajudar ela a sair daquela situação. Amém? Você quer fazer algo, vamos supor, uma pessoa que você ama está passando uma situação financeira muito difícil. Você tem dinheiro para ajudar essa pessoa. Aí ela chega e ela fala para você: olha, eu estou passando por uma situação muito difícil. O que você quer fazer? Por exemplo, o meu aluguel está atrasado. E se eu não pagar o meu aluguel, eu vou perder eu vou ter que sair. Você tem o dinheiro. O que você faz? Toma o dinheiro. Vai lá e paga seu aluguel. Está sendo movido por dó. Aí você pega, na outra semana, a mesma pessoa vem e fala: olha, aconteceu uma coisa, eu bati o meu carro e eu preciso de um valor, eu preciso de um dinheiro para pagar. Você ama. Normalmente isso é com filho, né? Ató lá o dinheiro, paga lá. Você está sendo movido?
Aí, ai meu Deus, mãe, estourou meu cartão, pai, estourou meu cartão. Você vai lá, paga lá. Está sendo movido por dó. O Senhor não tem dó da gente. Não adianta a gente ir nos pés do Senhor. Ai, Senhor, eu comecei esse relacionamento e não deu certo. Agora eu estou despedaçada. Ai, tira essa dor de mim. Senhor, eu tive o olho maior do que minha condição e fui lá, entrei numa dívida. Faz brotar dinheiro na minha conta, porque eu estou sofrendo tanto, meu Deus, eu sou seu filho. Senhor não se move por dó, é por compaixão. E a compaixão dele, na maioria das vezes, não vai te dar o que você está tanto pedindo. Por quê? Porque ele não quer resolver o seu problema, ele quer te transformar. Amém? Ele quer nos transformar. Ele quer nos fazer entender que certas atitudes vão ter consequências e você tem que mudar. Ele quer nos fazer entender que se você não tiver planejamento financeiro, você vai viver endividado. Que se você não se alimentar direito, você vai ficar doente. Amém? O Senhor é misericordioso e Ele não quer resolver nosso problema. Ele quer nos transformar, nos mudar. Amém? Quando essa mudança acontece em nós, o nosso posicionamento, o nosso comportamento, mediante o que está acontecendo fora, é outro. É outro. Sabe, você não fica mais se vitimizando, você não fica mais murmurando. Não, agora dentro mudou. Então o posicionamento é outro. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que o Senhor vai adiante de mim. Eu sei. Amém? Porque a palavra diz isso, isso e isso. Amém? Mas a gente confia mais no que a mídia diz, mais no que os outros dizem, do que no que a palavra diz. Aquelas pessoas se assentaram e tomaram posição para se alimentar, mesmo sem ver. Então, meus irmãos, a palavra é muito clara. O que o Senhor fez? Ele agradeceu e ele começou a dividir o pão. Ele não orou por multiplicação. Ele agradeceu e do que ele tinha nas mãos, ele começou a dividir. O princípio da multiplicação foi a divisão. Foi primeiro entregar para receber. Primeiro começou com a entrega de quem tinha os 5 pães e os 2 peixes. E aí o Senhor começa dividindo, a dando. Sabe por que muitas das vezes nós não estamos prontos para sermos abençoados e termos nossas orações respondidas? Porque muitos de nós ainda caminhamos no egoísmo. O Senhor não é individualista. Quando Ele foi fazer o homem, o próprio Deus disse: façamos a nossa. Quando o Senhor Jesus foi ensinar o princípio da oração: Pai nosso, dai-nos o pão de cada dia. Pai nosso. Amém. Então, se você quer viver manifestação de milagre, alinhe o seu coração com o céu. Eu li uma frase que eu achei tão forte, tão assim preciosa, que eu guardei comigo, que dizia assim: quando a prosperidade chegar na sua casa, quando o dinheiro chegar na sua casa, não aumente os muros, aumente a mesa. Amém?
Sabe, às vezes nós falamos de oferta aqui na comunidade. Eu falo para o Fabrini, para o pastor, eu não gosto muito de fazer oferta. Sabe, parece que a gente está pedindo dinheiro para a gente. É meio desconfortante. Mas, meus irmãos, é um princípio que nós temos que ensinar. Porque aquele que caminha com o Senhor, aquele que tem Jesus como fundamento do seu coração, ele tem o princípio de dar, de repartir. Talvez você está esperando o Senhor multiplicar o que você tem para você começar a dividir. Não começa com o que você tem nas mãos. Sabe, um dia eu quero dar um exemplo para você. Isso não se refere só a dinheiro não, mas eu vou te dar um exemplo. Uma vez, meus irmãos, eu era assim de um lugar onde assim a oferta ela era muito levada para isso, sabe? De você dar para você receber e prosperar e ser vitorioso e ser rico. Mas eu comecei a orar ao Senhor muitos anos antes e pedir ao Senhor, sabe? Deus, remove do meu coração todo engano. Remove do meu coração todo engano, tudo que é engano. Algumas coisas no meu coração começaram a mudar por si só. E um dia eu tinha um tênis que eu comprei parcelado. E aí eu estava nesse processo pedindo para o Senhor remover do meu coração todo engano e me fazer sensível à voz dele, me transformar, enfim. Aí, o que aconteceu? Um tênis eu tinha. Nós estávamos passando por uma situação muito difícil, eu e meu esposo. O que é que aconteceu, meus irmãos? Eu tinha usado ele uma vez, uma ou duas, estava novinho. E tinha uma menina na minha igreja, uma jovenzinha. O Senhor disse, dá o seu tênis para ela. Só que eu não era ensinada a dar assim, sabe? Eu era ensinada a ofertar e semear para ter 100 vezes mais. E aí o Senhor falou, dá seu tênis para ela. No começo, claro que eu falei assim, não, isso aqui é coisa minha. Oxi. E o Senhor, e aquilo ficou no meu coração, dá o seu tênis para fulana. Eu falei, Senhor, não é possível. Não é possível. E foi uma batalha no meu coração. Aí, peguei o meu tênis, meu único tênis, e lógico que vem na minha cabeça. Falei, Deus, foi tão difícil eu comprar esse tênis. Meu Deus, como que eu vou fazer sem tênis? Ai, meu Deus, como que... Todas aquelas questões, mas não tinha como. Eu peguei meu tênis, coloquei na sacolinha. E aí eu cheguei na igreja, eu fui na menina, entreguei. Falei, olha, eu trouxe esse tênis para você. Ela ficou olhando para mim. Eu falei assim, eu trouxe porque o Senhor me pediu. Aí que ela não entendeu nada mesmo. Porque ela também vivia num ambiente de dar para receber, né? Eu falei, só fica com você seu tênis. E aí eu saí daquele lugar, gente, tão feliz. Tão feliz. Eu estava sem o tênis, mas eu tinha ouvido a voz do Senhor. E sabe quantos tênis o Senhor me deu de lá para cá? Muitos melhores do que aquele. Sabe, um dia, meus irmãos, nós estávamos numa situação difícil também. Vai ser rapidinho, porque nós passamos muita situação difícil, viu, gente? Vocês têm pastores que sabem o que é padecer. Então, estávamos eu e meu esposo. E sabe quando tem aquele cálculo lá da Receita Federal, da prestação, como é que chama, gente? Imposto de renda. Então, eu e ele numa situação difícil. Aí eu falei assim, vamos tomar um milkshake, na época que a gente tomava milkshake, sabe? Vamos tomar um milkshake, amor, porque um milkshake a mais, um a menos, né? Não vai mudar nada. A gente estava sentado tomando milkshake. Aí caiu na minha conta o valor que dá, né? Como que é, contadora? A restituição. A restituição era quase 7 mil reais. Isso há 10 anos atrás. Para quem não tinha nada, gente. Eu falei assim,
que eu chamo ele de tio. Nossa, caiu nesse aqui, nossa, glória a Deus. Porque Deus abençoa e não sei o que tem. Nananana. Mas não deu 5 minutos, o Senhor falou, dá de oferta. Eu falei, não. Eu não estou pronta, eu estou no processo ainda, o Senhor vai me perdoar. Vai dar de oferta. Eu olhei para ele e falei, amor, o Senhor falou para dar esse dinheiro de oferta. O semblante dele foi no chão. Por isso que é bom você casar com uma pessoa que caminha com o Senhor. Ele disse, bom, se o Senhor falou, né? Eu vou falar o quê? Demos de oferta. Nunca nos fez falta, meus irmãos. Nunca nos fez falta. Nunca. Quando nós viemos aqui para esse salão, que precisava dar um sinal de 45 mil reais, nós negociamos para dar 40. A comunidade só tinha 10 mil reais em caixa. Tudo que nós tínhamos, nós pegamos e colocamos como garantia aqui para esse salão da comunidade, que eram os exatos 30 mil reais, que era reserva nossa. Porque a gente trabalha por conta, né? Quem trabalha por conta precisa ter uma reservinha, né? Ficamos sem nada. O que aconteceu? Nunca nos fez falta. Nunca. Nunca. Louvado seja o Senhor por isso. Então o princípio da bênção é repartir. Às vezes é repartir tempo, às vezes é repartir energia. Sabe, às vezes tem alguém que precisa de você, e se você tem condição de ajudar, dê do seu tempo. Dê. E o Senhor vai te abençoar. Meus irmãos, esses são princípios básicos para que nós possamos viver milagres. E eu creio que o mais precioso de todos eles é a gratidão. Nosso Senhor Jesus, antes de ver os pães multiplicados e os peixes, o que Ele fez? Deu graças. Agradeça a Deus pelo que você tem hoje, porque seu coração vai estar pronto para que Ele te dê mais. Amém? Porém, entretanto, o nosso Deus é um Deus que cuida de nós, o nosso Deus é um Deus que faz milagres. Mas quando Ele nos chama para Ele, Ele quer que tenhamos um princípio. Esse povo comeu do pão. Eles viveram um milagre, eles tiveram uma resposta. E aí o Senhor Jesus lá em João 6, Ele vai dizer assim, João 6, 25, um pouquinho depois Ele vai dizer assim. Dizendo, olha, vocês viram sinais milagrosos. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Tudo que o Senhor faz, todo milagre que o Senhor faz, tudo que o Senhor opera, Ele não tem o objetivo primário e principal de satisfazer a mim e a você, de nos deixar felizes e contentes. Ele tem um princípio, revelar quem Ele é. E aí Ele diz, olha, vocês não estão aqui porque vocês viram sinais. Porque os sinais, eles tinham um propósito, revelar quem eu sou para vocês. Vocês estão aqui porque vocês comeram do pão. Porque eu satisfiz uma necessidade de vocês. E vocês estão me buscando para que eu continue satisfazendo a necessidade de vocês. Amém? Mas aí Ele vai dizer assim no próximo. Irmãos,
Nós podemos comer do pão da terra, desde que este pão não tome o lugar do pão do céu no nosso coração. Amém? Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E que nós precisamos, se nós não entendermos que o pão do céu é mais importante que o pão da terra, quando o pão da terra faltar, nós vamos rejeitar o pão do céu. Porque aqui eu sou a primeira a dizer, nós sabemos, nem sempre as coisas serão do jeito que queremos. Nem sempre nossas orações serão respondidas como queremos. Não é, meus irmãos? Quem que aqui você teve oração que nunca foi respondida? Quem aqui que você teve orações que você orou e o desfecho foi totalmente diferente? O resultado não foi o que você esperava. Se o nosso coração não estiver fundamentado, se a nossa fome não for pelo pão do céu, quando a resposta ela for contrária àquilo que nós imaginávamos, nós vamos nos revoltar. Nós vamos rejeitar o pão do céu. É natural que tenhamos fome pelas coisas da terra. É natural que tenhamos fome. É natural, somos humanos, estamos neste mundo. Mas esta fome não pode ser maior do que a fome pela comida que não perece. Amém? Então, talvez você está aqui nesta manhã e você está enfrentando batalhas. E talvez a sua oração é aquela oração que eu falei para vocês lá do começo. Senhor, até quando? Meu Deus, até quando essa situação na minha vida? Sabe, o tempo passou. E eu tive orações respondidas, como ver o meu pai liberto. Mas eu tive orações que não foram. Eu clamei e orei por pessoas que eu perdi. Amém? Só que quando você entende o que realmente tem valor, a nossa oração ela deixa de ser, meus irmãos, até quando eu vou viver assim? E ela passa a ser, até quando? Até quando, Senhor? Eu vou ser assim? Até quando eu vou esperar mais da terra do que do céu? Até quando eu vou ser guiada pelo que eu sinto e não pelo que o Senhor diz? Até quando o meu coração vai medir o Senhor por aquilo que o Senhor faz, não por quem o Senhor diz que é? Até quando, Senhor, eu vou ser uma crente de fachada? Até quando eu vou procurar o Senhor para satisfazer as minhas vontades apenas? Talvez a nossa pergunta nessa manhã seja essa: até quando?